A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 23 de agosto. E o nosso programa hoje está imperdível. Você vai viajar conosco através das imagens da nossa guia turística, conhecendo Nazaré e em seguida o Armagedon. Sem perda de tempo, fiquemos com a nossa guia turística Aline. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje em Meguido, essa cidade que também é conhecida como Armagedon, um local que tem o passado, o presente e o futuro de Israel. E Armagedon está rodeado pelo lindo Vale de Jezreel, mas nesse local tão belo, aconteceram algumas das maiores batalhas de Israel e onde, segundo o livro do Apocalipse, vai acontecer a batalha final. E a gente vai conhecer esse local a fundo hoje e conhecer as suas escavações arqueológicas desde o período canaaneu. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Meguido é uma das mais importantes do mundo antigo. Ela aparece em textos cananeus, em textos arameus, em textos egípcios. Ela aparece tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, por que essa cidade é tão importante naqueles tempos? Porque Meguido ficava na maior rota comercial do mundo antigo, a Via Maris, o caminho do mar, que ligava do Egito Antigo à Mesopotâmia, da África à Ásia e à Europa. Então, quem controlava Meguido, controlava a Via Maris e controlava o comércio de boa parte do mundo antigo. E já que todos queriam controlar Meguido e ter suas riquezas, a cidade vai ver tantas batalhas. Ela vai ser destruída e reconstruída 26 vezes, e ela vai sendo reconstruída uma em cima da outra e vai criar essa montanha artificial. O que a gente está vendo aqui dos céus são, na realidade, 6.000 anos de destruições e reconstruções de Meguido. O nome da cidade em hebraico é Meguido, ou melhor dizendo, Ar-Megiddo, o monte de Meguido. E por isso, quando se escreve em grego, eles escrevem Ar-Megiddo como Armagedon. Então, as duas palavras são sinônimos. Mas vamos aqui agora até a sacada e ver a localização desse local. Além de a gente falar de uma localização comercial importante no mundo antigo, olhem que significado bíblico tem esse local. Ali ao fundo, essas montanhas são as montanhas de Nazaré. Esse monte bem redondinho que a gente está vendo é o Monte Tabor, onde tem histórias do Antigo e do Novo Testamento, como a transfiguração de Jesus. A gente vê o lindo Vale de Jezreel e do outro lado a gente consegue ver o início de outra montanha, que é o Monte Carmelo, que é o monte onde viveu e atuou o profeta Elias. E tudo isso nesse pequeno espaço geográfico. Nós estamos agora caminhando dentro de um portão colossal. Esse portão foi construído pelo próprio rei Salomão. Como a gente sabe disso? Bom, por causa da arqueologia, da maneira que ele foi construído, mas também pelo que está escrito na própria Bíblia, no livro de Reis 9:15.
E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa e Milo e o muro de Jerusalém, como também Hatzor, Megido e Gezer. E essa muralha, que tem um pouco mais de 3.000 anos, ela tem uma técnica antiga de construção muito interessante, que são esses pedaços de madeira. Essa madeira, claro, não tem 3.000 anos, ela foi colocada aqui durante as restaurações. Mas por que alguém no mundo antigo ia intercalar com pilhas de pedras alguns pedaços de madeira? Porque a região de Israel é o encontro de placas tectônicas e por isso podem acontecer terremotos. A gente tem registros históricos de terremotos que abalaram a terra de Israel. Então, a ideia da madeira era para servir como um amortecedor entre todas essas pedras. E falando nas restaurações, aqui o pessoal está agora trabalhando. Shalom! Eles estão agora... Eles estão agora trabalhando na restauração dessa parte do portão dos templos do rei Salomão. Vamos agora conhecer outra construção feita por um rei, nesse caso pelo rei Jeroboão II, que reinou sobre Israel há 2.800 anos atrás. E ele vai construir aqui esse silo, esse depósito gigantesco de grãos. Ele tem 11 metros de largura e 7 metros de profundidade, e aqui podiam ser guardadas toneladas e toneladas de grãos. Caso a cidade fosse sitiada, eles precisariam de suficiente comida para manter a cidade alimentada. Essa estátua de uma carruagem já nos mostra onde a gente vai chegar. A gente agora vai ver estábulos gigantescos. Eles no total tinham espaço para mais ou menos 450, 480 cavalos, o que é muitíssimo para aquela época. E por que eles precisavam de tantos cavalos? Porque os cavalos eram usados também por soldados. E isso nos mostra que aqui tinha um grande batalhão de cavalaria. Mas quando foram construídos esses estábulos? Eles foram construídos na época do primeiro templo de Jerusalém. Mas há uma discussão entre os próprios arqueólogos se esses estábulos são da época do rei Salomão ou do rei Acabe. De uma maneira ou de outra, tem entre 2.800 e 3.000 anos. A minha parte favorita aqui desses estábulos são as manjedouras. Aqui a gente está vendo algumas que são reconstruídas. A manjedoura é esse espaço onde se coloca comida para os animais. E aqui do lado a gente consegue ver manjedouras originais. Elas são séculos anteriores ao nascimento de Jesus. Aqui em frente a gente vai ver uma das estruturas mais impressionantes e mais antigas de Armagedon. A gente vai ver um templo de 4.300 anos atrás, da época do período canaaneu. E a gente vê aqui embaixo essa construção circular, ela é o altar onde se faziam sacrifícios. E em volta se encontrou também uma quantidade enorme de ossos desses animais que foram sacrificados. Bom, eu trouxe aqui água em garrafa de plástico hoje, mas como as pessoas de Megido tinham água há 2.000, há 3.000 anos atrás? Para eles terem água dentro da cidade, eles constroem um dos sistemas de água mais complexos do mundo antigo. Quando se encontrou isso aqui, que a gente já vai ver daqui a um segundinho, os arqueólogos ficaram perplexos. Então, a gente literalmente agora vai entrar no subterrâneo da cidade de Megido e descobrir como eles tinham água naquela época. Vamos lá!
Aqui de cima a gente consegue ver um buraco gigante que é a entrada para esse sistema de água. Vamos começar a descer e enquanto isso a gente vai entendendo como esse sistema de água funciona. Adorei! O rapaz falou que tem que estar em boa forma para subir tudo isso e é verdade e que o lugar é muito bonito. Mas vamos começar a entender o que é isso. O pessoal de Megiddo sabia que tinha uma fonte de água subterrânea, mas que ela estava do lado de fora das muralhas. Eles não queriam que a água ficasse de fora, porque caso a cidade fosse cercada, a água ia estar disponível para os inimigos e não para eles. E além disso, todo dia ir buscar água do lado de fora das muralhas e voltar era um trabalho extremamente cansativo. Então, o que eles decidem fazer? Eles vão escavar um túnel gigante que desce a montanha e depois ele segue até a fonte de água, dando acesso para quem está dentro da cidade e depois bloqueando a saída para o outro lado para quem estivesse fora das muralhas não pudesse ver essa nascente. E agora, pessoal, a gente vai começar a descida de verdade. O que a gente fez até agora foi só o comecinho. Vamos descer e buscar onde fica a nascente de Megiddo, a nascente de Armagedon. Essa parte do poço que a gente vai descer agora tem 36 metros de profundidade. Aqui a gente já consegue ver o início do túnel que vai até a fonte. Vamos seguir para lá. Mas não só de história antiga vive Armagedon, a gente está vendo a parte arqueológica mais antiga, mas bem próxima daqui fica a cidade moderna de Armagedon, que é um kibbutz, é uma mini comunidade judaica que tem menos de 1000 pessoas, mas quer dizer que até os dias de hoje vivem pessoas aqui em Armagedon. Esse aqui é um dos motivos por que eu tanto gosto de Israel. Vejam esse local. A gente está caminhando num túnel construído há mais ou menos 3.000 anos atrás. A fonte de água, a fonte de vida da cidade de Armagedon. Hoje em dia, o sistema de água ele não funciona mais, mas aqui passam dezenas e na alta temporada às vezes centenas ou milhares de pessoas por dia para conhecer história. Pessoas que vêm do mundo todo, justamente como Israel é nos dias de hoje. Israel é uma mistura de pessoas que vêm do mundo todo, cristãos, judeus, muçulmanos e tantas outras pessoas que passam por aqui. Mas também, a gente não pode estar em Armagedon e não falar do livro de Apocalipse. Apocalipse 16:16, mais especificamente. E tanta gente vem aqui para olhar o passado, mas também para ver o que vai acontecer no futuro, tanto aqui em Megiddo, como no vale em volta de nós. Então, como vocês podem ver, pessoal, eu tô super cansada com essa caminhada, mas eu quero sair aqui dos túneis e voltar e terminar o nosso passeio no Vale de Armagedon, o local que, segundo o Novo Testamento, vai ser o local da grande batalha. Então, vamos lá! E um pouquinho de água a gente ainda tem aqui na fonte, mas claro, a fonte em si, como era grande nos tempos bíblicos, ela já não existe mais. Mas vamos agora, pessoal, fazer nossa subida para a luz no fim do túnel. Aqui a gente consegue ver uma parte do tel dessa montanha arqueológica e isso nos lembra quanto ainda falta a se escavar. A maior parte de Megiddo ainda não foi escavada. Aqui a gente encontra assim pedaços de cerâmica, talvez de 2.600, talvez de 3.600 anos atrás, quem sabe de quanto tempo eles são. E por isso, muita coisa ainda vai ser revelada aqui.
Nós estamos em Nazaré, na Galileia, e hoje a gente vai conhecer juntos a Basílica da Anunciação, a Carpintaria de José. Mas vocês sabiam que esses locais, que são alguns dos locais bíblicos mais importantes de Israel, são cuidados por brasileiros? Sim, tem comunidades brasileiras também aqui em Nazaré. Então, vamos conhecer eles e vamos conhecer esses locais tão importantes. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Nazaré tem 4.200 anos de história. Ela hoje em dia é a maior cidade de toda a Galileia, com 80 mil habitantes. Em hebraico, o nome da cidade é Natseret, que vem da palavra netzer, que quer dizer broto ou rebento, e justamente essa é a mesma palavra usada no versículo de Isaías 11:1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Jesus vai ser chamado no Novo Testamento 17 vezes como Jesus de Nazaré, já que nessa cidade ele vai viver a maior parte da sua vida, da volta do Egito até ele se mudar a Quefarnaum. Chegamos agora na Igreja da Anunciação e quem está aqui com a gente hoje é uma brasileira gaúcha como eu também, a Letícia. Verdade. Conta o que tu está fazendo tão longe de casa. Falta um chimarrão aqui, né, pra gente conversar. Eu sou brasileira, sou Letícia, sou casada, sou missionária da comunidade de Canção Nova, que tem a sede no Brasil, em Cachoeira Paulista, São Paulo. E nós somos um grupinho de brasileiros aqui, temos uma comunidade aqui em Nazaré, mas também em Jerusalém. E nós somos missionários e estamos em parceria com os franciscanos, que são também os que guardam os lugares santos e quem custodia a Basílica aqui da Anunciação. Nós trabalhamos especificamente a Canção Nova com as transmissões da Basílica pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo site do Christian Media Center. É a Canção Nova que está atrás das câmeras, nos bastidores. Então quem está aqui por trás dos bastidores são brasileiros? Sim, todos brasileiros. E tem mais brasileiros aqui ainda? A comunidade Shalom, que também é uma comunidade brasileira, né? E eles trabalham com a animação litúrgica aqui, então eles trabalham com a música, eles trabalham com a acolhida dos peregrinos, eles trabalham com o cuidado de dentro da Basílica, com a recepção. E além das comunidades da Canção Nova e da Shalom, que são de brasileiros, o guardião, o custódio da igreja, também é brasileiro e ele se chama Frei Bruno. Vamos juntos conhecer a Basílica da Anunciação. Vamos lá! Dentro da igreja, daqui um pouquinho, a gente vai ver os restos da casa de Maria e o local da anunciação pelo anjo Gabriel. Mas eu quero falar para vocês antes sobre a igreja em si. Aqui foi construída uma das primeiras igrejas da Terra Santa na época bizantina. Mas essa igreja vai ser destruída e reconstruída no período cruzado. E a igreja vai ser destruída e reconstruída várias e várias vezes. E essa igreja que a gente está caminhando, ela é uma igreja moderna, construída em 1969, sobre os restos das igrejas mais antigas, que a gente também vai ver daqui um pouquinho. Descendo as escadas, a gente volta ao nível mais baixo, que é o nível dos tempos de Jesus. E a gente começa a ver já os restos de uma casa. Essa é a casa da infância de Maria e onde também vai acontecer a anunciação pelo anjo Gabriel, como está escrito em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. A casa em si, ela é bem típica para a época, é uma casa simples, lembrando que Nazaré, então, é um vilarejo bem pequeno. Se calcula que algumas poucas centenas de pessoas moravam aqui. A cidade grande próxima era a cidade de Caná da Galileia. E eles aproveitavam o que a natureza já dava para eles.
Aqui tem muitas grutas naturais e por isso, dentro dessas grutas, eles construíam as suas casas. Mas essa casa não está completa. Por quê? Porque na Idade Média, cruzados pegaram e levaram pedras e partes dessa casa para a Europa, onde elas estão até os dias de hoje. Olhando para o fundo da casa, a gente consegue ver umas escadas que sobem para o andar de cima. Esse andar ele não está aberto ao público, mas hoje o pessoal da igreja permitiu que a gente vá lá também filmar. Então fiquem atentos que a gente vai conhecer também a continuação da casa daqui um pouquinho. Entre os restos arqueológicos, a gente está vendo aqui um piso de mosaico do início do século XII, que é parte da Igreja Cruzada que ficava aqui. A igreja moderna tem 2 andares e aqui de cima a gente consegue ter uma visão bem diferente da casa de Maria. E também a gente pode olhar para cima e ver essa espécie de cúpula, essa ponta que é tão marcante na arquitetura dessa igreja. Estamos chegando na área arqueológica, que é essa zona que não é aberta normalmente ao público, e a gente vai ver o resto da casa de Maria. A gente viu as escadarias por dentro da igreja e subindo elas a gente chega nessa área aqui. Essa gruta ela é continuação da casa de Maria. Essa parte aqui, o andar superior, se acredita que era a cozinha. Então o local mais fresquinho, mais agradável é onde eles moravam no andar de baixo, e aqui o andar de cima, essa parte da gruta, ele podia ser para cozinhar também. A gente pode ver que a casa continuava, então aqui essa parte da casa colapsou. Mas ainda se vê claramente os restos dessa casa cavada na rocha, mas eles moravam em Nazaré, que apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade. Isso quer dizer que eles têm vizinhos, tem outras pessoas que moravam aqui, então agora vamos subir para o vilarejo e ver os vizinhos de Maria. Vamos lá! Caminhando pelos restos da cidade de Nazaré, dos tempos de Jesus, a gente vê como a cidade realmente era pequena. Como a gente falou, algumas poucas centenas de habitantes. Inclusive, a cidade não é citada nenhuma vez por seu nome no Antigo Testamento. E não era uma cidade conhecida e famosa. E isso nos lembra a passagem de João 1,46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. E é isso que a gente está fazendo hoje. A gente está caminhando e vendo como era a cidade de Nazaré dos tempos de Jesus e a história bíblica que se passa aqui. Estamos dentro de uma das casas de um dos vizinhos de Maria e a gente consegue ver a construção feita em pedra. Essa pedra que é bem comum aqui na Galileia, que é a pedra calcária e que ela é muito boa para a construção. Então, a gente está saindo agora das casas que são os vizinhos de Maria, as outras casas aqui de Nazaré. E o que a gente está vendo tem por volta de 2000 anos. Aqui, depois desse período, se construíram igrejas. A primeira igreja que se fez aqui é no período bizantino. Essa igreja bizantina vai ser, claro, destruída e reconstruída várias vezes, mas aqui a gente consegue ver parte desse mosaico da primeira igreja aqui da Anunciação. Vamos agora visitar mais um lugar bíblico super importante aqui em Nazaré. E aqui na nossa frente a gente vê representado José. Por quê? Porque ele também recebe uma anunciação, como está escrito em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20. Mas, enquanto meditava sobre isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
Não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Esse edifício claro aqui na nossa frente, ele é conhecido como a Carpintaria de José, porque segundo a tradição local, aqui ficava a carpintaria dele, e também, segundo parte das tradições locais, aqui ficava não só a carpintaria, como também a casa onde José, Maria e Jesus viveram. Um obrigado especial ao Protásio, que também é brasileiro e está aqui nos ajudando no dia de hoje. Seja bem-vindo. A igreja que a gente está entrando é uma igreja também moderna. Ela foi construída em 1914. Quer dizer que tem um pouquinho mais de 100 anos. Mas ela está construída sobre igrejas mais antigas. Uma igreja cruzada e também uma igreja bizantina foram encontradas aqui em escavações arqueológicas. Para ver esses restos arqueológicos, a gente vai descer para o andar de baixo, para a cripta da igreja. Isso é uma coisa que funciona para praticamente todos os lugares históricos, que as coisas mais antigas sempre ficam mais embaixo, já que com os séculos que se passaram, nesse caso, 2000 anos, o nível da rua e o nível da cidade vai subindo, subindo e subindo. As pedras brancas do fundo são originais dos tempos de Jesus, e aqui do lado a gente consegue ver uma construção diferente. Ela é do período bizantino e ela é parte dessa igreja. Esses degraus que descem, eles eram usados como um espaço para batismos. Segundo a tradição local, Jesus vai crescer aqui nessa casa, que viviam também José e Maria, e onde ficava a carpintaria dele. Mas vejam agora as fases históricas desse lugar. Bem em cima a gente consegue ver a igreja moderna que a gente viu. Aqui é onde nós estamos agora, que tem alguns restos dos tempos de Jesus e também dos tempos bizantinos, por exemplo, o local de batismo, mas a gente vai olhar embaixo, tem uma gruta, como a gente viu as outras casas de Nazaré também tinham. Olhando para baixo, a gente consegue ver degraus que descem. No total são 9 degraus e eles chegam ao andar de baixo, a gruta, a parte mais baixa da casa / carpintaria de José. Ela tem 4,5 metros de largura, 10 metros de comprimento e 2 metros de altura. Mas, como vocês podem ver, tem uma porta e ela está fechada, já que passaram 2000 anos, o piso e a estrutura não são seguros de se caminhar e por isso a gente não pode entrar, mas tem vários pontos aqui na igreja que a gente vai ver grades e olhar para baixo e a gente consegue ver partes da casa. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje aqui em Nazaré e não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos na Galileia e em Israel. e a gente se vê na próxima. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Amanhã você está convidado a continuar conosco para mais um programa Opção para a Vida. E espero que você tenha viajado e tenha se deleitado com essas imagens da nossa guia turística Aline, direto de Israel. Até amanhã.